Olá, estamos aqui para mais um Entre Páginas, o último agora do mês de agosto, que a gente já entrevistou algumas pessoas importantes aqui da cidade da literatura, um mês de cultura popular, e me foi dado uma, digo assim, uma complicada missão de entrevistar esta pessoa aqui hoje. Confesso que nunca fiquei tensa, né, nos entrepáginas, mas hoje eu estou. Vou ler um pedacinho da bio dele. O entrevistado de hoje é jornalista, é escritor, mestre e doutor em ciência da comunicação pela USP. Trabalhou na revista Isto É, Época São Paulo, foi colunista do site Carta Capital e também teve uma coluna no site UOL. Foi membro e relator da Comissão de Memórias e Verdades da Prefeitura de São Paulo e tem uma vasta biografia de livros editados. Com vocês, o nosso secretário de Cultura, Camilo Vanucchi. Camilo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, ter despendido do seu tempo para estar aqui com a gente nesse projeto que começou em março e que a gente já entrevistou bastante escritores aqui da cidade. Camilo não é da cidade, mas agora ele está na cidade, ele faz parte da cidade. Então, Camilo, eu gostaria primeiro de te perguntar como que nasceu o Camilo leitor? Mas eu gostaria primeiro, então, de agradecer o convite, que para mim é uma honra, e respira fundo, fica tranquila. Estamos entre amigos. Sim. Aqui. Eu tive a oportunidade, eu acho que a alegria de nascer, crescer numa casa em que havia livros, havia estímulo à leitura, ganhava livro de presente, aniversário, Natal, essas coisas. E a gente tem convivido desde cedo com pessoas incríveis na nossa literatura, né? Que são inesquecíveis até hoje, que eu pego para ler de vez em quando, mesmo adulto. Né? Menino Maluquinho, coisas do Ziraldo, Ruth Rocha, vários Pluft, o Fantasminha. Tem umas obras que eu nunca esqueci. Marcelo Marmelo Martelo, que eu nunca... Grande Ruth Rocha, que eu ainda eu gosto até hoje de ver. E fui fã de Asterix também, sabe? Quadrinhos, umas coisas que acho que moldaram desde cedo o hábito de leitura e de contar histórias, às vezes com aqueles personagens dos livros já consolidados. A fantasia permite que a gente crie novas histórias com aqueles mesmos personagens. E essa trajetória, né, foi tão forte que acabou incutindo em mim a escolha de profissão, né? Eu fui ser jornalista não para aparecer na televisão, nem para, né, rádio, essas coisas, mas sobretudo para poder, era a profissão que eu falei assim, então essa profissão eu posso escrever e as pessoas vão ler as coisas que eu escrevo. Então foi marcante assim para a minha trajetória até depois, já adulto, de culminar na produção de livros. Né? É interessante, né? Realmente, o leitor ele acaba nascendo em casa, né? Talvez no passado. Hoje em dia, as famílias, como estão muito ocupadas, elas acabam jogando isso para a escola, né? Que a escola que tem que ensinar a criança a gostar de livros, mas na verdade é no lar que nasce o leitor, né? Se você não estimula o teu filho, muito provavelmente ele vai demorar um pouquinho mais para gostar de ler, né? Mas a escola é fundamental pela curadoria também, porque ela apresenta autores, um cardápio, um naipe de autores e autoras, que às vezes as famílias também não dão conta, porque não conhecem tanto, não leram tanto. A gente tem que pensar numa... Claro que sim. E aí as bibliotecas também. Eu sempre fui um menino de ir para bibliotecas das escolas, né? E depois de grande, de maior, de conhecer as bibliotecas públicas de São Paulo e as bibliotecas da USP, né? A USP, eu estudei na USP graduação, depois fiz mestrado e doutorado, e lá a gente pode usar, inclusive quem não é da USP também pode, as bibliotecas da USP elas são abertas, você só não pode, se eu não me engano, retirar se você não for aluno USP, mas você pode ler, você pode passar os dias todos lá lendo as coisas, pode fazer cópias com umas limitações legais, que eu não sei quais são, mas de reprodução de capítulo, não do livro inteiro, essas coisas. Eu fiquei horas e horas de biblioteca na minha vida,
Porque também não dá para você comprar, ninguém tem, não tem poder aquisitivo para ficar comprando a quantidade de livros que a minha ânsia, o meu desejo e a minha necessidade profissional, às vezes, exigia que eu lesse. Então, não, você fala, realmente a escola é fundamental nesse processo de formar leitores, né? Mas eu acho que o exemplo dos pais também é importantíssimo, né? Eu trabalhei muitos anos em biblioteca escolar antes de vir para a biblioteca pública e eu senti assim que a criança, que a gente fazia muito trabalho ali com crianças, que a criança que tinha um estímulo em casa, ela só chegava mais perto do livro, muito mais rápido. Tinha crianças assim que a gente fazia roda de leitura, levava os livrinhos para casa. Você não leu o livro? Não, minha mãe falou que isso é bobagem. Então, quer dizer, esse trabalho aí de você conquistar esse leitor é muito mais árduo, né? Se não é para ajudar, não atrapalha, não atrapalha, né? Pelo amor de Deus. Chamar de bobagem, leitura. Mas escutei muito, viu? Camilo, e depois, como é que nasceu esse Camilo escritor? Quando que você descobriu, você falou, poxa, é isso que eu quero fazer? Mara, eu sou um escritor de não ficção. Tenho muitos livros, mas eu não tenho nenhum livro de ficção, né? Tentei uma vez, há 12 anos atrás, ficou muito ruim, foi pro lixo, daí eu vou esperar. Algum dia eu ainda volto a fazer uma tentativa, né? Para mim, a literatura de não ficção, a literatura que eu faço, ela veio como um desdobramento do meu trabalho como jornalista, né? Então foi fazendo... eu fiquei 7 anos da minha vida trabalhando numa revista semanal, depois fiquei mais 5 anos trabalhando numa revista mensal, e nesse meio do caminho, enquanto eu trabalhava lá, eu comecei a fazer livros a partir de biografias de pessoas, ou temas, ou de reportagens que eu achava que podiam ocupar um espaço maior do que aquele espaço de uma reportagem que uma revista publica. 6 páginas, 10 páginas, isso aqui vale um livro só sobre isso. Essa pessoa merece um livro para contar a história da vida dela. Então foi assim que eu comecei a trabalhar com livro. Claro, eu fiz o meu primeiro livro, fora da curva, com 2 outras autoras que tinham as idades da minha mãe, que eram historiadoras, que foi sobre a história da fotografia na imprensa, quando eu tinha 20 anos, 21 anos. Depois eu fiquei, e a partir dos meus 27 anos, eu comecei a fazer livros, reportagens, todos os livros reportagens, e daí eu acabei fazendo quase um livro por ano, assim, eu acabei sempre pegando no meu contraturno, digamos assim. Eu tinha o meu expediente profissional, que era a vida, na verdade, se a gente for pensar, da maioria dos nossos escritores e das nossas escritoras, desde tempos imemoriais, né? Drummond, Machado, eles tinham uma profissão, eles tinham um trabalho até 6 da tarde, e depois eles iam escrever os livros deles. É mais ou menos um pouco do que eu faço também. Então foi assim, daí os temas que eles foram aparecendo ao longo da vida com ideias de mergulhar nesse assunto, de perceber uma história ou uma demanda, uma lacuna de um livro que, não tem livro sobre isso, e acabei indo atrás, e eu tenho muito uma fruição, um desejo muito grande, uma compulsão até. Eu estou sempre fazendo algum livro, já faz anos, acabo emendando um no outro, porque é o que me dá muita alegria fazer e muito desejo de poder contribuir com a literatura. Que bom, as bibliotecas agradecem. Camilo, me fala um pouquinho dessa coletânea aqui, que acho que é um pouco infanto-juvenil, né? Que fala um pouquinho da música popular brasileira, né? No geral. Como é que ela surgiu? Eu vi que são mais 2 autoras, né? E como é que ela surgiu? Como é que foi a ideia? Você é um entusiasta da música? Sou. E a gente surgiu, essa coleção chama Ritmos do Brasil, uma coleção que a gente publica pela Moderna. Tem 4 títulos, né? Por enquanto. Vocês pretendem ampliar? Deve vir mais. E para contar a história da música brasileira, dos ritmos brasileiros e dos movimentos musicais brasileiros principais. Ela partiu da ideia, né? De uma das autoras, que é a Carla, da ausência dessa literatura quando as filhas dela tinham
9, 10 anos e começavam a, mas mãe, que música é essa que você está ouvindo? E você, isso é samba, mas o que é o samba? E ela sentia a falta de algum material que pudesse mostrar, uma leitura em família também, porque é um momento, o maior barato dessa coleção é porque está falando de músicas que são das idades dos nossos pais e avós, mas você sentar com o neto ou com o filho, para poder lembrar dessas histórias, e agora você não precisa nem pegar os discos de vinil na estante, você pode ir lá para um aplicativo desses de Spotify da vida, né? De música, e você, vou te mostrar então, bossa nova, deixa eu te mostrar o João Gilberto, deixa eu te mostrar o Tom Jobim, e você ouvir junto com as crianças, né? E de fato é infantil, na divisa ali, né? Acho que a editora propõe essa coleção para 9 a 12 anos. E é muito ilustrada, e tem umas letras também, a gente conta episódios, conta curiosidades dos artistas e de algumas músicas também. Como que surgiu Garota de Ipanema? Como que surgiu Pelo Telefone, que é o primeiro samba gravado na história da música brasileira, essas coisas. Depois tem Jovem Guarda, Tropicália, Gal Costa, que nos deixou recentemente, estamos até contando quem era Gal Costa, Caetano, Gil, como é que eles surgiram. Essa que é a ideia dessa. Imagino que deve ter sido uma delícia fazer esses livros, né? Dá trabalho para fazer, porque são muitas coisas, leituras, né? Muitas pesquisas, muitas histórias para a gente condensar, né? Num texto sintético, breve e de fácil compreensão, né? Para essa faixa etária em que ela se direciona. Porque na verdade essa é uma faixa etária complicada, né, para você pegar eles assim. Os pequenininhos são bem visuais, você ilustra bem o livro, né, mas essa faixa etária é uma faixa etária complicada, né? Tem que... Não dá para ser só a ilustração, também não dá para ser um texto muito profundo e que você vá ser acadêmico em cada um. Você tem que ser esse olhar muito rápido, né, no texto e muito que pegue as coisas das pessoas da geração dela, né? Então, comparações, mostrar as coisas que permanecem. E o seu autor, você tem um autor preferido assim, ou você lê de tudo um pouco? Eu leio de tudo, né? Até pela profissão. Eu tenho autores preferidos, tenho livros preferidos na literatura, é o Guimarães Rosa, para mim. E na não ficção, no tipo de jornalismo que eu faço, né? De livro-reportagem e biografia, eu acho que é o Fernando Moraes, o meu preferido. Que é quem mais eu acabei me alimentando na produção, né? Assim, leio muito, dos seus livros, você tem um queridinho, assim, que fala, esse livro aqui, ou... É curioso, né? Porque eu tenho uma afeição com diferentes livros meus, cada um por um motivo. Esse porque foi o primeiro, esse porque foi o que mais eu me aprofundei, foi o que demorou mais para fazer, esse é o que tem tido mais reconhecimento, que as pessoas me associam a ele. Então, cada um tem uma história, né? Eu acho que um dos que está aqui, que é o livro da Marisa, a biografia da Dona Marisa, ex-primeira-dama, foi o livro que eu mais demorei para fazer, foram 2 anos e meio fazendo, em geral os meus livros... Foi póstumo? Foi póstumo. Comecei a fazer na semana em que ela faleceu. E foi muito meio que uma missão, assim, porque eu tinha combinado com ela de fazer um livro que eram as memórias dela. E a gente não fez nenhuma entrevista. Quando a gente ia começar a fazer, ela teve o AVC. E eu ainda, quando ela faleceu, eu vendo as notícias ali, sem saber muito os detalhes da coisa do AVC, eu ainda imaginei, poxa, então quando ela estiver se recuperando do AVC, eu vou fazer muitas entrevistas com ela, ela vai estar com uma debilidade na fala, né? Eu tenho familiares que tiveram, mas que não faleceram, e sabia que assim, vai ser um pouco de uma terapia ocupacional, ela vai ter que... Eu vou sentar com ela uma vez por semana, 2 horas de entrevista, e ela vai tendo que treinar ali a fala, e quando eu vi que ela não ia sair
daquela situação, minha primeira reação foi, então não vou mais escrever, porque ia ser um livro de entrevistas com ela. Mas daí eu fui vendo que havia uma... Poxa, Camilo, e você não vai fazer o livro? Não sei o que e tal. Até na véspera da morte dela, eu fui visitá-la no hospital, ainda estava em coma, claro. Mas o presidente Lula me perguntou: você fez o livro que você ia fazer com a dona Marisa? Não fiz, você sabe que eu não fiz, presidente. Eu não fiz nenhuma entrevista com a dona Marisa. Ele ainda brincou: agora eu que vou ter que te contar. Ele estava todo choroso, todo com o olho vermelho, super emocionante até essa situação, no hospital, ela estava internada. E ele falou: agora eu que vou ter que te contar as coisas que ela ia te contar. E eu fiquei meio assim, né? Não sei se eu vou... Eu pensei bem e consultei o presidente Lula e os filhos individualmente, os filhos da dona Marisa, e falei assim: olha, tinha essa ideia de fazer o livro, estou pensando em retomar esse projeto, agora não mais como um livro de memórias dela, mas como uma biografia dela, e eu estou consultando vocês para saber se não, vai causar constrangimento, deixa quieto, não vamos mexer nesse assunto, eu encerro por aqui. Ou então eu vou fazer o livro, eu vou precisar de vocês, eu vou precisar entrevistar vocês e sugestões de pessoas que vocês me digam para entrevistar, só que vocês não vão ler o livro antes de ser publicado. Eu não vou submeter o livro a vocês. Então, e daí eu esperei todos eles falarem toca para frente, daí eu comecei a fazer. Mas daí teve toda essa história, o Lula foi preso, eu fiz uma entrevista com o Lula, ele foi preso. Daí esperei um tempo, tentei entrevistá-lo em Curitiba na Polícia Federal, não consegui. Daí chegou uma hora que eu falei: não vou mais esperar, então eu vou tocar o livro sem outras entrevistas com o Lula, para suprir a ausência dele, que saberia muitas coisas da intimidade, da vida do casal e tal. Eu acabei colocando muito mais pessoas para entrevistar, para poder dar conta. E eu terminei o livro, quando o Lula foi solto, o livro estava na editora, estava na gráfica, estava fechado. A gente introduziu, o livro tem uma apresentação que é dele, de uma carta que ele me mandou, falando que ficou muito satisfeito de saber que o livro tinha ficado pronto, mas que eu não permiti que ele lesse, então que ele estava torcendo para que eu fizesse justiça ao que a mulher dele, a ex-mulher dele, tinha sido, né? E daí ele foi no lançamento, tal, acabou dando tudo certo no final. E o meu livro mais recente é um livro sobre a fome, como é que a gente vai escapar da fome no Brasil, que é um dos grandes, o grande problema que a gente vive. Mostra ele, a capa. Ele é um livro sobre a fome, o problema da fome, como é que a gente voltou com o problema da fome no país. E ele é um livro também que, na segunda metade dele, ele vai falar sobre as soluções para a fome no Brasil, que passam hoje, claro, por uma outra relação com a terra, com a produção agrícola, que não dá para, a gente não vai acabar com a fome com o agronegócio, com quantidade de agrotóxicos, com a relação capitalista que a gente tem com a terra. Eu não sei se você sabe, Ruimar, mas a produção hoje no Brasil é campeão de soja e campeão de carne, por exemplo, mas soja, que é o grande orgulho do agronegócio, você consome soja no café da manhã, no almoço, no jantar, a soja não vai resolver o problema da alimentação no Brasil. É uma commodity que é exportada ou ela é usada para a produção de ração, pequena parte dela que vai alimentar, aí sim, a produção de aves, a produção de porcos, a produção de gado, mas numa quantidade ínfima dela, e com a carne é a mesma coisa. Nossa carne ela é exportada, ela não alimenta os brasileiros. Então tem que ter uma outra relação que passa, aí o livro fala um pouco, pela agricultura familiar, pela agroecologia,
pelas agroflorestas, que é o que a gente vai de fato conseguir resolver a fome sem, no bom português, ferrar com o planeta e com a saúde das pessoas, né? Essa agricultura de sementes transgênicas, feitas todas com quilos de agrotóxico, ela causa diversos problemas para a saúde. Que a gente tem que agora, o passo de um novo Fome Zero, de um novo enfrentamento, é que a gente consiga enfrentar a fome com um novo tipo de produção de alimentos. Então, merenda escolar, por exemplo, a gente tem que garantir que a merenda escolar seja feita com produtos orgânicos, com produtos saudáveis, com produtos da cidade, do bairro, não com produtos que são feitos com veneno, que percorrem 2.000 quilômetros para chegar na escola, vem de outro estado, de outra... Né? Então, isso é um pouco dessa construção. Então, também é um querido, porque primeiro ele foi editado pela minha editora, que agora eu tenho uma editora de livros. Eu cuidei muito bem da diagramação, colorido, papel, essa coisa toda. Esse é o último. Esse é o último, mas não fala último. Nunca fale último com um escritor. Você fala assim, é o mais recente. É o mais recente. Não, mas inclusive eu ia até te perguntar se você já tem algum na manga, imagino que vários, né? Já tem um pronto desde fevereiro que eu vou lançar. Estou lançando este mês de agosto, que é a biografia de um ativista, advogado, negro e jovem, que faleceu muito cedo, com 41 anos, 2 anos atrás, num acidente, e que ele teve uma participação super importante nos governos Lula e Dilma, que ele foi secretário adjunto, subsecretário nacional, né, do ministro Gilberto Carvalho, e foi um cara que ficou muito importante, porque ele criou toda a legislação, as políticas públicas relacionadas a catadores e catadoras de material reciclável. Tanto que foi criado agora um programa nacional pró-catadores e catadoras pelo governo, que deram o nome dele para o programa, chama Diogo de Santana. Eu escrevi no último ano, ele morreu em 2020, e eu passei a escrever a história dele, uma necessidade, importância de eternizar ali, e a editora da Fundação Perseu Abramo, com Autonomia Literária, que são 2 editoras importantes aí do nosso cenário, editaram. Está pronto o livro, está para ser lançado nesses próximos dias. Pela sua editora? Não, por essas que eu acabei de falar, Fundação Perseu Abramo e Autonomia Literária. Essa não foi pela minha editora. Estou escrevendo um livro, mas daí eu falo numa próxima ocasião com você, que esse vai demorar um pouquinho mais para ser lançado, mas é o que eu estou escrevendo neste momento, mas daí eu guardo um pouquinho de segredo para fazer um pouco mais de mistério. Né? Nesse momento, meu foco está no livro do Diogo Santana, que o título do livro é A Alegria é uma Responsabilidade Política. Poxa, que bonito. Essa frase é uma frase dele. Ele falava essa frase. A gente precisa ser alegre, a gente precisa contagiar, a gente precisa ter o samba, precisa ter o futebol, a cerveja, a gente precisa ter tempo de cuidar da gente. Sim. Não é só ficar trabalhando no escritório 12 horas por dia, como muita gente faz e ainda leva trabalho para o final de semana. A gente precisa poder ter festa, ter diversão, ter alegria. Puxa, Camilo, que papo gostoso. Poderíamos ficar aqui horas, mas né, o programa tem tempo. Para finalizar... Eu também tenho um monte de coisa para fazer na Secretaria de Cultura com certeza. E Diadema, tem um monte de coisa que eu preciso resolver. O Camilo está aqui, acho que 2 semanas, né? Então, ele com certeza tem muita coisa para fazer. Para finalizar, eu só queria que você deixasse aí uma mensagem para o escritor aqui de Diadema, para o escritor iniciante principalmente, sobre essa trajetória, né, que as pessoas têm pela frente aí quando escolhe eu não digo nem profissão, né, mas esse ato de amor aí que é o de escrever e para depois passar as mensagens para as pessoas. Escrever não é profissão, mas é uma profissão de fé. É uma missão.
é quase um celibato. Você tem que ter claro isso. Assim, você vai escrever, é uma devoção com a sua escrita, é um relacionamento que seja eterno enquanto dure. Ai, legal. Então, terminou aqui mais um Entre Páginas. Até a próxima.